Revisão da vida toda. O que é a revisão da vida toda? Vamos entender a polêmica em discussão hoje no STF. O julgamento deve acontecer agora, próximo dia 28 de fevereiro, com possibilidade de novos desdobramentos. Vem comigo, eu vou te apresentar esse tema hoje no nosso vídeo semanal. Olá, seja bem-vindo ao canal da Silveira e Vargas Advocacia, aqui no YouTube. O tema de hoje, não menos importante que todos aqueles que nós trouxemos de revisão, ele vai tocar na revisão da vida toda. Nosso objetivo aqui é te atualizar como está o processo no STF. Vamos entender também essa polêmica em que está em discussão junto àquele órgão da Corte Magistral. E muito mais que você possa imaginar. Fique conosco até o fim desse vídeo, pois o nosso propósito é sempre trazer o melhor conteúdo na área de revisionais de sua aposentadoria. Mas antes de seguir em frente com o tema, deixa eu me apresentar para aqueles que são novos aqui no canal. Eu sou o advogado Edilson Vargas, sou especialista em direito previdenciário e na área de revisionais e atuo pelo escritório da Silveira e Vargas Advocacia. Agora, não menos importante, tá? Peço que já se inscreva nesse nosso canal. É importante isso para que o YouTube entenda que esse vídeo é fundamental para o conhecimento da população. E, importante, ative o sininho para você receber todas as notificações de novos vídeos. E ao final, deixe seu like, seu joinha, para contribuir com a gente, tá ok? Muito bem, bora lá, vamos ao assunto de hoje. Nós vamos falar do tema que prevê a revisional da vida toda. Em primeira mão, lembro que os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, mais conhecido como INSS, que querem aumentar o valor do seu benefício, pode pedir uma revisão ao órgão. Como assim, doutor Edilson? Em alguns casos, o prazo máximo para o pedido é de 10 anos após a concessão do benefício. Falamos isso nos vídeos anteriores de revisionais. Porém, muitas revisões não têm a chamada decadência para pedir a correção, como é o caso das teses de direito. Agora, como a gente falou nos vídeos anteriores, lembro que essa é a oportunidade para você conseguir um incremento na sua renda mensal. É importante destacar que, devido às alterações na legislação previdenciária, ao longo dos últimos anos, o INSS acaba cometendo muitos erros no cálculo dos valores pagos. E isso vem prejudicar aposentados e pensionistas de uma forma geral. Tá? Para realizar o pedido, o caminho às vezes não é tão simples como muitos falam, como parece ser, né? Entretanto, a nossa orientação é que o beneficiário deve ficar atento. Um dos motivos principais é a falta de consenso, às vezes, num tema a ser revisado aqui e acolá, como é o de hoje, que é o da revisão da vida toda. Há vários entendimentos, há várias jurisprudências que precisam ser colocados em pauta para se decidir. Tá? De um lado, sempre a gente tem o INSS, costuma sempre negar todos os pedidos de revisão quando você utiliza a via administrativa. Como assim? Ou seja, dessa maneira, o nosso aconselhamento é que a melhor forma de conseguir um novo cálculo é ingressando com um erro, com uma ação, né? Não é um erro, como uma ação na justiça. Tá? Lembrando que às vezes é necessário primeiro dar entrada no órgão. Né?
Para isso, nós aconselhamos que o aposentado deverá iniciar uma ação judicial no Juizado Especial Federal ou mesmo na Vara Previdenciária. Para aqueles casos em que a revisão originou por erro de cálculo do benefício e o segurado já tinha apresentado todos os documentos que fundamentaram o direito à revisão no pedido de aposentadoria, ele tem a possibilidade, né, de apresentar um recurso administrativo no INSS, no Conselho de Recursos Administrativos, tá? Ou seja, ingressar diretamente com uma ação judicial. Lembrando que sempre é recomendável utilizar o caminho de pedir junto ao órgão. Tá? Naqueles casos em que a revisão originou por erro de cálculo do benefício e o segurado já tinha apresentado todos os documentos que fundamentaram o direito à revisão no pedido de aposentadoria, informamos que ele tem a possibilidade de apresentar um recurso administrativo no INSS, sim. Ou também pode ingressar diretamente com uma ação judicial. Lembrando que é sempre recomendável utilizar o caminho de pedir primeiro junto ao órgão. Muitas vezes a gente pode solucionar isso administrativamente. Tá? Outro detalhe bastante importante, gente, é ter os documentos da época da aposentadoria. Né? Ou seja, isso vai facilitar o pedido de revisão. Ok? Para solicitar que o valor da renda seja revisto, tá? É necessário apresentar carteira de trabalho, documento com o número do beneficiário e principalmente a carta com os motivos do pedido da revisão. Tá? A situação mais comum é quando o segurado só conseguiu alguns documentos, ou seja, para provar o tempo de recolhimento após a concessão do benefício. De outra forma, é importante a gente destacar, cara, que o segurado fique atento à data de concessão do benefício, para ter a certeza se deve ou não ingressar com um pedido de correção. Ok, gente? Como os casos de pedido de revisão são, às vezes, por motivos variados, é difícil precisar um percentual de aumento no benefício, mas decisões na justiça já concederam, e aí é importante eu destacar, tá? Aumento nos benefícios que variam lá entre 20% e 50%, tá? Dá uma boa grana aí. Para evitar erros, o segurado que quiser verificar se tem direito a pedir qualquer tipo de revisão, precisa observar a sua carta de concessão, tá? Outros documentos também podem ser solicitados, tá? Para o caso de o segurado entrar com a ação contra o INSS, como carta de concessão, com memória de cálculo e informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o famoso CNIS. Ok? Então, depois dessa introdução, vamos ao assunto que nos interessa. O que é a revisão da vida toda, ou seja, entender a polêmica que está em discussão no STF. E como eu adiantei, a revisão da vida toda está com um julgamento marcado para uma novas polêmicas que foram geradas através do embargo de declaração da Advocacia Geral da União, que tem aí agora dia 28 a sua decisão. Agora, por outro lado, é importante, você sabe o que é a revisão da vida toda? Né? Lembro que o assunto está na pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal e agora, no próximo dia 28, será discutido. A discussão é, principalmente, tá? Anotem aí, é a possibilidade de aposentados utilizarem todo o período de contribuição com a Previdência para fins de
cálculo da aposentadoria e não apenas da instituição do Plano Real, que foi lá em julho de 94, tá? Então, em outras palavras, né, o que se discute hoje é, quando você pede a sua aposentadoria, o cálculo é baseado a partir de julho de 94 até as datas atuais. Quem arrecadou, quem contribuiu ao INSS antes de julho de 94, essa contribuição não entra para a média, né? O que eu acho até uma falta de respeito com o segurado, porque ele trabalhou, contribuiu, às vezes as contribuições são até no teto, e acabam que não tem direito a utilizar desse valor de benefício para compor a sua média. Ou seja, essa limitação impede que as contribuições anteriores a esse período entrem no cálculo. Ou seja, com a revisão da vida toda, todas as contribuições são levadas em consideração e a média dos valores pagos, né, podem subir. É uma lógica isso, ok? Agora, é importante a gente destacar que antes da reforma da Previdência, lá de 1999, não essa de 2019, a chamada Lei 9.876, né, fica fácil de gravar porque é uma sequência, 9876, né? O cálculo considerava a média dos últimos 3 anos antes da aposentadoria, tá? Então, essa era a regra. A lei, então, alterou o cálculo, que passou a ser a média de todo o tempo de contribuição. Que todo o tempo é esse, doutor Edilson? Não foi uma coisa boa, mas, no entanto, estabeleceu como regra de transição, na época, a previsão de que o tempo começaria a ser contado a partir de julho de 94, para aqueles que já estavam no sistema antes da publicação da lei. Essa normativa, né, ela orientava que antes do Plano Real, que foi lá em 94, os índices eram difíceis de ser calculados porque eram outras moedas. Então foi uma desculpa que os legisladores encontraram baseado em dados do INSS, que permitia que a partir dali se fizesse o cálculo. Antes era 3 anos antes da lei. Na transição passou a ser todo o processo de contribuição, mas a partir de julho de 94. Então, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, passou a adotar essa regra para todos os segurados. Mas em 2019, agora recentemente, né, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, entenderam de uma forma clara que os segurados do INSS tinham direito de escolher qual era a regra mais vantajosa. Se antes que era dos 3 anos ou agora com a soma de todos os salários a partir de julho de 94. Então, em dezembro de 2022, o Supremo aprovou a chamada revisão da vida toda, tá? Entretanto, é importante destacar também que em 2023 o órgão do INSS recorreu, por meio de embargos de declaração, um recurso que tem como objetivo, principalmente, esclarecer eventuais contradições ou omissões ocorridas na decisão do STF. E o ministro, o ministro Alexandre de Moraes, suspendeu de praxe a tramitação dos processos referentes ao tema, até que uma decisão definitiva fosse dada pela Corte. Agora, a Advocacia Geral da União, a AGU, que representa judicialmente o INSS, aponta também uma suposta inobservância do artigo 97 da Constituição Federal, ou seja, durante a tramitação do processo no STJ.
Qual foi essa inobservância? O dispositivo do artigo 97 estabelece que os tribunais só podem declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do órgão especial. A chamada reserva de plenário, tá? O que, segundo a Advocacia Geral da União, não teria acontecido lá no julgamento do STF, tá? Agora, de acordo com essa contestação, o ex-ministro da Corte e hoje atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, não se manifestou sobre a reserva de plenário. Então, a contestação dizendo que o Ricardo Lewandowski não se manifestou, não fez isso de alguma forma que ficasse claro que ele estava invalidando a reserva de plenário. Então, aí por isso a AGU, né, ela pede a anulação da decisão e a devolução do processo ao STJ, ou seja, ela pede a anulação daquela decisão do STF lá em 2023 e que volte ao plenário do STJ. Por outro lado, a tese foi acolhida pelo ministro do STF, o novo aí, Cristiano Zanin. Caso o voto seja seguido pelos demais ministros, a análise da revisão da vida toda será interrompida no STF e volta de novo ao STJ. Nesse sentido, houve várias manifestações de entidades ligadas ao movimento previdenciário, que emitiram pareceres de não concordar com a inconstitucionalidade apresentada pela AGU. E, portanto, no entendimento deles, a tese é inválida. De qualquer forma, gente, o entendimento é de que apenas se reafirmou o que o segurado pode optar pela melhor regra das duas que estavam previstas, né? E muitas vezes não vai optar pela regra anterior a julho de 94. Isso tem que ficar claro. Entende-se também que o ex-ministro Ricardo Lewandowski, sim, se manifestou sobre afastar a reserva de plenário. Mas como assim? Olha, ele, apesar de ele não ter dado isso por escrito, né, não ter dado um voto por escrito, ele votou acompanhando o relator, né? E o relator afastou a cláusula de reserva de plenário. Então, está claro isso? Apesar do ministro não ter votado por escrito a sua decisão, mas como ele acompanhou o relator e o relator dizia que ele estava afastando a cláusula de reserva plenário, subentende que o ministro Lewandowski havia se manifestado, né? Outra polêmica que está lá no STF, né, em torno da modulação dos efeitos na aplicação da tese da revisão da vida toda. Como assim modulação? Toda vez que há um julgamento de um tema de grande relevância que impacta muito a questão do orçamento público ou do próprio INSS, o STF ele tem que modular, né, como é que vai se dar a implantação, o pagamento e como que isso vai ocorrer. Isso é praxe, isso é constitucional e tem que ser aplicado. De acordo com a AGU, né, a decisão do STF não deixou claro a quem se aplica a tese de aprovação da revisão da vida toda. O órgão do AGU defende que os efeitos devem ser aplicáveis apenas para o futuro, ou seja, a partir de 23 de abril de 2023, excluindo-se a possibilidade de revisão de benefício que já estavam extintos, rescisão das decisões transitadas em julgado que negaram direito à revisão
e mesmo as revisões e pagamentos de parcela de benefício quitados à luz e ao tempo do entendimento então vigente. A AGU argumenta que não havia comando normativo indicando ilegalidade do cálculo das aposentadorias a partir de julho de 94. Agora, por outro lado, as entidades ligadas à defesa dos aposentados, lógico, não concordaram com isso. O direito do segurado à revisão está evidente e deve ser validado para fazer-se justiça aos aposentados prejudicados por não ter acesso à opção mais vantajosa para o cálculo da aposentadoria. A modulação dos efeitos diz respeito às regras estabelecidas para a aplicação de uma decisão judicial, como a partir de quando e a quem se aplica. O STF, quando decide uma determinada questão que atinge uma multiplicidade muito grande de pessoas na sociedade, além de decidir o direito, tem que decidir quando que vai se aplicar e a partir de quanto, principalmente quando esse direito muda o entendimento, que já está vigendo nessa corte, por exemplo. Então, o INSS alega que o STJ sempre negou a revisão da vida toda, mas nesse julgamento que ocorreu, ele reconheceu. O movimento pró-segurado, por outro lado, afirma que não há o que se falar em modulação dos efeitos neste momento, posto que não houve alteração substancial com a decisão, pois o STJ manteve o entendimento de que o cidadão deve ter direito ao melhor benefício e que cabe ao INSS ofertar a opção mais vantajosa ao segurado. Ok? E por fim, não menos importante, para nós encerrarmos este vídeo de hoje, a questão é qual é o impacto que a decisão do STF pode causar no cofre da Previdência. A AGU entende afirma que não é possível ter uma estimativa desse impacto, que a revisão da vida toda pode trazer, e muito menos nem a quantidade de segurado que poderão requerer essa revisão, justamente porque a decisão do Judiciário não define critérios claros para aplicação. Contudo, a gente levantou aqui um dado bastante importante, que a estimativa é que a revisão da vida toda pode alcançar a casa dos 46 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Portanto, se este é o seu caso, não perca mais tempo e procure logo um advogado previdenciarista para entrar com uma ação revisional, pois você pode estar deixando na mesa do INSS milhões de reais. Fale conosco. Nosso escritório tem mais de 10 anos de empenho e dedicação na área previdenciária. Veja nossos contatos no fim desse vídeo e fale com nossos especialistas. Peço que não se esqueça de deixar o seu like, seu joinha e, se possível, compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, pessoas que realmente precisam de saber dessa informação. Por hoje é isso que eu tinha que passar para vocês. Espero vocês na próxima semana com mais uma tese de revisão. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.